Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Eurecast, nosso primeiro Eurecast com o Márcio Vieira, advogado e professor. O Márcio vai nos trazer muito conteúdo sobre direito financeiro, sobre negócios, a vida networking, sobre como ele como advogado, como ele prospecta clientes hoje em dia. E vamos aprender um pouco com o Márcio hoje. Márcio, tudo bem? Tudo bom. Conta um pouco da tua vida aí. Pois então, estão com tempo. Bom, então eu sou o Márcio Vieira, né? Sou advogado, sou professor, eu estou na advocacia desde o início desse século, né? Antes de ser advogado, já fui bancário, comecei a trabalhar em banco com 15 anos de idade, né? Tem uma trajetória longa aí, né? E hoje advogo em favor de devedores bancários, né? Mas já fiz várias coisas ao longo do caminho, assim, já fui professor de inglês, né? Fui bancário, como dito, fui professor, dei aula em universidade, em curso de pós-graduação. Hoje eu dou aula num curso online específico, né? Que é o IBJUS, voltado para qualificar advogadas que atuem nesse segmento, né? do direito bancário. Que na verdade assim, é um recorte do direito bancário, né? Porque esse tema do direito bancário é um universo, um negócio muito grande. E a gente faz um recorte, na realidade, né? Que assim são as relações que os clientes, os consumidores, as empresas têm com os bancos, né? Principalmente nas operações de crédito. Então, aqui no nosso país, né? Um cenário com custo financeiro, com juros bastante elevados, né? Economia desafiadora, então tem muita gente, muita empresa com problema nessa relação com os bancos. Né? Por que tu entrou no direito bancário? Cara, pois é. É interessante. Eu venho de uma família de bancários. Né? Tua família de bancários. Hoje tu ensina a processar os bancos. Essa tem uma história interessante, porque assim, eu nasci no início da década de 70, né? E aquela época dos anos 70, do interior, sou natural de Tapes, que é no interior do Rio Grande do Sul, e família de classe média baixa, assim, enfim, né? As famílias dos meus pais, né? E naquela época, uma maneira de ascensão social, assim, eram os jovens, assim como hoje tem muita história do concurso, do concurseiro, né? Naquela época já tinha, mas hoje tem outros segmentos, as carreiras jurídicas, né? Ministério Público, a magistratura. E naquela época eram os grandes bancos, principalmente Banco do Brasil e Caixa Federal. E aí os meus pais, né, estudavam e tal, e passaram bem no início da década de 70. Minha mãe passou no Banco do Brasil, meu pai na Caixa Federal, né? Então, assim, era o ano de 73, eu tinha 2 anos de idade, e aí, inclusive, a minha mãe passou no concurso, só que ela foi nomeada, foi, né, designada para começar a trabalhar em outra cidade, em Cruzilhada do Sul. Então a gente morou 6 meses lá, né? Então, pô, naquilo era um desafio na época, né? Uma mulher de 23 anos de idade, que minha mãe tinha, né, com um filho pequeno, né, foi junto com uma babá, seria hoje, né, uma pessoa para ajudar a me cuidar, um filho de 2 anos, né, ficamos morando numa pensão lá, e aí durante 6 meses, aí era difícil, aí não tinha água quente direito, aí minha mãe conta os perrengues, assim. Depois conseguimos, voltamos para nossa cidade, né, e aí o meu pai, no ano seguinte, passou no concurso da Caixa Federal. Então, sempre, desde pequeno, via esse universo bancário e tal, coisa. E quando eu tinha 15 anos de idade, surgiu, a minha mãe trabalhava no Banco do Brasil ainda, né? Trabalhou até se aposentar, e tinha na época a história do menor auxiliar de serviços gerais, né? Que até a brincadeira que a turma fazia, aí nós estamos falando da década de 80, né? Eu entrei no banco em 86. A turma falava assim que antes o nome dessa função era menor estagiário, então a brincadeira que tinha, como os estagiários não aprendiam nada, virou menor auxiliar de serviços gerais. Né? Então surgiu, enfim, a oportunidade lá, eu me inscrevi numa seleção, comecei a trabalhar em banco. Então comecei a viver mais, né, no dia a dia aquela realidade, uma criança com 15 anos de idade, né? Aquela realidade do banco. Então, assim, a realidade de agência, de atender as pessoas, atender os aposentados e tal, e entender, enfim, saber o que era um CDB, um RDB, né? E logo em seguida começou, era uma época, depois que vieram os planos econômicos, ali eu trabalhei no Banco do Brasil até 94. Então, peguei toda aquela época da hiperinflação, até quando chegou o Plano Real. E aquela coisa do overnight e tal. Então, eu vivi muito Chegaste a pegar o Collor também, né? Plano Collor. Toda essa função, quando bloqueou o dinheiro, eu estava lá. Eu vivi isso tudo trabalhando no Banco do Brasil, trabalhando em agência. Mas assim, entrei muito novo no banco e sempre fui muito inquieto, como sou até hoje.
E aí fiz o concurso, né? Porque a gente entrava como menor e tinha a possibilidade de fazer o concurso. Quando chegava aos 18 anos de idade, fiz o concurso, passei, fui aprovado, né? Virei funcionário formal do banco. Mas aquilo não era, não sei, talvez porque tenha entrado muito novo, enfim, né? É aquela coisa, né, adolescente, adulto jovem, assim, fazer uma coisa igual aos meus pais, não é isso que eu quero. Eu tinha uma incomodação, tinha um conflito com aquilo. Eu sei que aí nessa época também era a época dos planos de demissão voluntária, começou a surgir, porque estava mudando o mercado, né? Estava entrando mais a tecnologia, né? Os bancos era uma atividade, como um serviço que tinha uma atividade muito, que precisava de muita gente, né? Trabalho manual, muito desse trabalho manual foi sendo substituído pela tecnologia e tinha que demitir as pessoas, só que o pessoal era concursado, né? Então para demitir era complicado, então se criou uma série de incentivos lá para que as pessoas se demitissem. E aí eu peguei uma daquelas ondas lá e saí, né? Isso era lá o ano de 94, né? Mas enfim, saí com esse conflito todo que eu estou te falando, mas peguei o gosto da coisa, sabe? Peguei assim a coisa de trabalhar no banco, entender aquela loja de como é que era e tal, né? E aí o tempo passou, enfim, né? Vamos fazer um fast forward aqui, senão a gente vai ficar até 3 dias falando. Aí depois fui para o curso de Direito mais tarde e tal. E aí, naturalmente, quando eu comecei a advogar, comecei a trabalhar com um professor meu, comecei a fazer estágio com um professor, né, da faculdade, e que trabalhava na área do direito civil, que são as questões das nossas relações privadas, assim, condomínio, aluguel, divórcio, né, família, contratos e relações com bancos, né? E aí comecei naturalmente a lidar com isso, e aquela vivência que eu tive lá dessa primeira fase ajudava, né, a entender um pouco da dinâmica dos bancos. Então foi meio que natural, assim, né? Aí depois, já um pouco menos jovem, se é que dá para dizer assim, né, surgiu a oportunidade de trabalhar num banco privado, né, através de um conhecido que trabalhava lá, que era diretor do banco, totalmente diferente do Banco do Brasil. É um patrimônio nacional, não é o maior banco, né, em termos de volume, então, mas é um dos principais, né? São cinco grandes instituições que a gente tem, né? 2 são a Caixa é uma empresa pública, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, mas enfim, né, o pessoal chama entre aspas de estatal, né? Depois a gente tem Itaú, Bradesco e Santander, são, né, 80% do mercado ou mais está nesses bancos aí. Então o Banco do Brasil é um patrimônio nacional, né? Tem a história lá do Dom João, que fundou o banco, depois quebrou o banco, aí depois esse banco que tem hoje foi fundado lá, teve a mão do Barão de Mauá, enfim, tem todo um caminho interessante aí. E aí eu fui para uma instituição diferente, né, que era uma instituição com matriz na Holanda, que aqui no Brasil era o resultado de uma joint venture entre a Massey Ferguson, a AGCO, na verdade, que é uma fábrica de maquinário agrícola, trator, colheitadeira, muito forte no americano, e o DLL, que é esse banco holandês, né, o De Lage Landen, é uma instituição que lá na Holanda até nem é banco. Enfim, se criou essa instituição aqui no Brasil, e aí, por conta desse relacionamento que eu tinha com essa pessoa, já era advogado, né, de conhecer esse amigo aí, tinha um desafio lá, especificamente, né, na área de recuperação de crédito, né? Então tinha que ir atrás das pessoas que estavam devendo para os bancos, né? As pessoas que faziam, os produtores, as pessoas que financiavam equipamentos, máquinas e deixavam de pagar. Tinha um conjunto de casos de inadimplemento lá, né? E de operações atrasadas, né? E, enfim, estavam enfrentando algumas dificuldades lá. Isso aí foi bem depois da crise do subprime dos Estados Unidos em 2008, 2009, né? 2008 na realidade. Eu entrei no banco em 2010, mas ainda tinha os reflexos e todo o mercado sentia, então aquele banco também. E eu entrei lá para recuperar a conta, né? Então, para fazer busca e apreensão, para ir, né? E trabalhei durante 4 anos lá, né? Então, ali eu aprendi muita coisa. Eu costumo dizer que eu fiz um MBA na prática. Aprendi muita coisa, né? Recebi para fazer um MBA sobre o mundo corporativo, e aí já no outro patamar. Quando eu estava no Banco do Brasil, eu estava naquele nível, eu saí do Banco do Brasil com 23 anos de idade, né? Era um nível mais operacional, agência e tal. Quando eu fui para esse banco, já fui num cargo mais de gestão,
né? E como é um banco menor, tu tem condição de entender toda o funcionamento da instituição. Quando é uma instituição muito grande, né, tu é uma pecinha daquela engrenagem, né? Agora uma instituição menor, cara, tu vê o banco inteiro. Eu falava com o presidente do banco, entendeu? Tinha reunião na sala de reunião assim, com a diretoria do banco, né? Ia lá prestar contas, conversar, enfim, participar de comitê e tal. Então tu vê, conseguir entender o funcionamento de um banco como um todo, né? Mas aí também, só que quando eu fui para lá eu já estava advogando. E essa coisa inquieta, né? Eu não me sinto bem assim dentro de uma instituição, né? Eu tenho um lado meio libertário, assim, eu tenho um lado de eu quero fazer do meu jeito, né? Eu não consigo me enquadrar numa instituição muito grande. O fato é que aí também, por movimentos que houve lá e tal, eu digo, surgiu uma oportunidade, eu saí fora, né? E aí retornei para a advocacia. E aí quando eu retornei para a advocacia, nós já estamos falando agora, está mais perto agora, já nós estamos falando de 2014, 2015, então eu já tinha toda essa bagagem, toda essa vivência da advocacia, né, e tinha essa vivência da relação com os bancos, né, entendendo de questões técnicas, de provisão, relacionamento com o Banco Central, auditoria, né, como é que funciona a contabilidade bancária. Então foi meio que um caminho natural, né? Aí nesse meio do caminho encontrei, né, por essas coisas da vida, assim, fuçando na internet, o IBJUS, que é o Instituto Brasileiro de Direito, estava fazendo uma seleção de professores, né, de direito. Eu já tinha dado aula de direito, né, em outras oportunidades, na Unicinos, então na FAPA, que, né, depois mudou e tal, que é uma universidade aqui de Porto Alegre. E aí surgiu a oportunidade de comecei a dar aula no IBJUS, primeiro sobre questões do processo civil, que a gente estava mudando nosso Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015, então atualizações sobre isso. Depois, algumas aulas preparatórias para o exame da OAB. E aí, conversando lá com o dono do IBJUS, cara, o que seria um negócio legal, assim, inovador? Tipo, eu tenho um negócio que eu sempre gostei de trabalhar, é o direito bancário. Pô, quem sabe a gente fala sobre isso e tal. Tá, a gente fez uma palestra, cara, foi um sucesso, assim, as pessoas tinham um monte de dúvida, queriam saber como é que era, como é que não era. Dúvidas que eu nem imaginava, porque eu tinha uma ideia assim, banco, esse negócio de banco, pô, tem a revisional, né, as pessoas falam da revisional, não tem muita coisa para ensinar isso aí, todo mundo sabe, eu tinha essa ideia, assim. E foi bem pelo contrário, as pessoas ficaram assim, e aí a gente começou também, tentando encurtar um pouco essa história, a gente começou aí com esse foco do direito bancário no IBJUS, foi ali, começou por 2017, e a gente aí criou um programa de ensino sobre isso, uma formação bem prática, voltada para o que acontece, né, no dia a dia, muito falando sobre essa dinâmica da negociação bancária, como é que é essa relação com o banco, como é que de fato, o que tem que fazer para resolver o problema do devedor bancário, né? E sabendo assim, o que o banco olha, o que o banco acha importante, uma abordagem bem estratégica. Já são aí mais de 6 anos nesse foco aí, né? Hoje são mais de 13 mil alunos, Brasil afora, né? Então foi meio que por aí. E agora do lado de cá do balcão, então. Antes, quando estava no banco, tu coletava, tu cobrava as dívidas e tu estava no lado do cobrador, né? Isso. Do lado de cá. O que é diferente? O que é... Porque o banco, né, a gente tem aquela impressão de que o banco tem um super advogados, tem dinheiro, vai enrolar, daí aquela coisa de processar o banco, não processar. Eu sei que tu tem uma abordagem diferente. Como é que é essa questão do lado de cá do balcão? Isso é interessante, cara, porque assim, a abordagem que as pessoas têm, vamos dizer assim, o estereótipo, né, é de que o banco é muito poderoso e a gente tem que dizer assim, principalmente no Brasil, né, de fato, o sistema financeiro do Brasil é muito, ele é muito desenvolvido, é reconhecido isso internacionalmente, né, até por conta do período de inflação alta que a gente teve, nosso mercado, a cultura do nosso mercado financeiro, as pessoas, enfim, se desenvolveu bastante assim, na época, e o brasileiro naquela época lá dos anos 90 aprendeu a lidar com inflação alta, enfim. Mas o mercado financeiro, a tecnologia do mercado é interessante. Pô, a gente tem a história do boleto, a gente não se dá conta, mas boleto, DOC, essas coisas que a gente tem, que foi desenvolvida aqui no Brasil, em outros lugares não tem, né? A compra a crédito, a compra a crédito como nós temos aqui não é comum em outros lugares. Uma inovação bastante recente, importante, é o Pix, né? O Pix é uma referência mundial, né? As pessoas, né? É tudo fruto desse cenário. Então, assim, o sistema bancário realmente é muito forte, né? Tem essa característica dessa consolidação. Eu falei há pouco que aí mais de 80% do mercado tem em nome de 5 instituições. Isso nem sempre foi assim, né?
talvez tu vai lembrar, da mesma geração que eu, lá atrás a gente tinha Banco Econômico, Bamerindos, né? Tinha uma infinidade de instituições aí que foram ficando pelo caminho, né? E foram fusão, né? Itaú com Unibanco. Itaú com Unibanco, enfim, tinha uma série de instituições que foram, o cenário foi mudando, né? E então os bancos têm uma influência legislativa, tem uma força muito grande mesmo. Porém, nessa coisa do varejo, assim, do dia a dia, né? Na briga judicial, assim, no enfrentamento judicial, eles acabam não manifestando tanto esse poder. Acho que a força maior está na imposição de mercado, está no lobby legislativo, mas no dia a dia da cobrança desses valores, desses tickets menores, né? Que nós estamos falando assim, a grande maioria da população brasileira que tem relação com bancos tem operações, dívidas aí de 3, 4, 5 mil reais. Algumas empresas aí um pouco mais, né? Um patamar que a gente trabalha muito, assim, dívidas a partir de entre 100 mil e 1 milhão de reais, tem muita coisa, né? E claro, a partir depois tem outros patamares maiores, empresas que a gente vê na mídia e tal, né? A gente teve lojas americanas há pouco tempo, um rumo de 40 bilhões, claro, tem as empresas grandes que tem outro patamar, né? Mas nessa briga do dia a dia, vamos dizer, desse jogo de recuperar crédito ou não, é um embate que dá para fazer, né? Se a gente souber como fazer, dá para fazer bem feito. E os bancos, a gente tem uma ideia assim, de que o banco é um provedor de serviço, né? Serviço de crédito, entre outros, né? Serviço de crédito. E o crédito ele tem uma utilidade saudável e importante. O crédito deveria ser algo para promover crescimento, né? Então, tu tem um projeto, tem um negócio, tu vai lá, tem alguém que tem um recurso sobrando, que não está usando naquele momento, te disponibiliza aquele recurso que possibilita que tu vá comprar insumos, comprar equipamentos, botar um negócio para girar, esse negócio vai girar, vai produzir riqueza suficiente para tu devolver aquele recurso para a pessoa com um acréscimo a mais, que são os juros, né? E o teu negócio funcionar. Então, assim, em termos de... Essa é a concepção saudável do crédito, só que é uma distorção, né? O que a gente vê na prática muito é que se pratica um crédito não saudável, um crédito doentio, né? E nisso preciso dizer que uma das responsabilidades é dos bancos, né? A outra é pela falta de habilidade das pessoas e pequenos negócios de lidarem com o dinheiro, de ter essa noção do dinheiro, né? Mas os bancos têm um conflito de interesse nisso e acabam incentivando esse crédito não saudável, porque o banco ganha dinheiro com isso, ganha muito dinheiro com isso, né? Então, assim, quanto mais emprestar, se vê o crédito como uma mercadoria, que tem que ser vendido. O que é um crédito como abusivo? O que é um crédito não saudável? Por exemplo, assim, um crédito que serve para financiar as despesas ordinárias da pessoa. É muito comum que a pessoa começa a gastar mais do que ganha, e algumas vezes até incentivado pelo sistema financeiro. Por exemplo, assim, servidores públicos, ou mesmo privados, mas o servidor público tem um negócio que é uma praga, que é o tal do consignado, entendeu? O cara tem assim, ele tem um salário fixo ali, regular, né? Então ele pensa, eu tenho essa grana aqui sempre, e aí tá lá o banco, né, oferecendo assim, como uma loja oferece a promoção de vender uma roupa, vender um tênis, é o banco, o correspondente bancário, oferecendo para vender para vender dinheiro, para vender crédito, né? E a pessoa acaba tomando aquela grana lá e não se percebe, muitas vezes por desorganização, acaba gastando mais do que ganha, consumindo mesmo, tá? Vai jantar num lugar mais legal, leva o pessoal para passear, a família, né? E não faz conta direito, e aí fica faltando, o que faz? Pega mais crédito, então vai se realimentando naquilo ali, né? Tanto é que existe uma expressão jurídica que é o crédito responsável, que até ganhou mais força agora a partir da lei do superendividamento. Isso já existia no direito, mas essa noção mais clara entrou com a lei do superendividamento, que é o dever que os bancos têm de praticar o crédito responsável, ou seja, que não é incentivar o superendividamento da pessoa, né? Então, fazer uma avaliação de crédito, os bancos deveriam ter esse controle. Não, cara, tu já está com um nível de endividamento alto,
Quem sabe, eu vou segurar, não vou te emprestar mais dinheiro porque vai chegar um momento que tu vai te surpreender. Mas isso não existe, né? Raríssimas exceções, né? Quanto mais emprestar, né? Então... E não sei se existe na lei essa brecha, mas a questão de aqui não deu, mas vai ali na outra ali conseguir mais um pouquinho de crédito. Quando tu vê a pessoa tá endividada em... Pois é, a rigor deveria ter, o crédito responsável deveria ter esse controle, que é... Como é que funciona isso? Eu sou aqui representante da instituição A, né? A pessoa veio aqui para pegar dinheiro comigo. Pô, tu não deve nada para mim ainda, né? A expressão do crédito responsável se dá, por exemplo, deixa eu fazer uma verificação, e tem meios para fazer isso, né? Como é que está o teu endividamento no mercado? Pô, tu já tá comprometendo X% da tua renda. Pô, aqui para mim tu não deve nada ainda, né? Pô, não vou, se eu te emprestar... Eu acho muito legal uma analogia que um aluno meu faz com a questão do traficante de drogas. É uma analogia forte que ele usa, mas é o traficante que fica incentivando o vício da pessoa que tem problema com drogas. A gente poderia fazer uma analogia com o alcoolismo também, né? E tem pessoas que têm uma relação com o dinheiro mais ou menos parecida com isso, né? Tem toda a questão das obsessões, assim, da compulsão, né? Tem pessoas que têm compulsão por comida, pessoas que têm compulsão por bebida, por jogo e outras por consumo, né? Então é uma patologia, né? Então muitas vezes o representante do banco tá incentivando isso, porque ele não está olhando para isso. O que o cara do banco está olhando? A meta que ele tem que bater, né? Quanto de desembolso que ele tem que fazer, né? O correspondente bancário, muitas vezes ele ganha, a comissão, ele é remunerado pela venda que ele faz. Não importa se o cara vai levar 10 anos pagando o negócio ali, ele recebeu a comissão dele no primeiro mês, entendeu? Então o interesse dele ali não quer saber se o cara vai ficar endividado, não, ele quer vender. É um produto, uma venda É um produto, exatamente. Então a gente trabalha... E aí eu falava há pouco, né, que os bancos têm essa abordagem, né, tem um lobby legislativo muito grande, então muito dos entendimentos da justiça acabam, em algumas vezes, favorecendo os bancos, né? Tem uma questão, inclusive, ideológica de alguns juízes de achar assim, que é uma distorção, né? De achar que se o cara está devendo, ele não foi responsável, ele deveria ter pensado nisso antes, as áreas dele você está devendo, né? A legislação vai também apertando, as leis vão apertando, muitas vezes em favor, né, dos bancos, dos credores. Ok, tem um ponto importante que é assim, um argumento importante que os bancos usam, que é, as regras precisam ser claras, os contratos precisam ser cumpridos, é importante que haja transparência e segurança jurídica. Ok, isso é verdade, isso tem que ter mesmo, tá? Só que o que não se observa é que tem essa desproporção e esse incentivo ao superendividamento, esse desequilíbrio, né? Que essa abordagem de pressupor que as partes são iguais, que o banco, né, com todo o seu poder, é igual àquela pessoa que não é da área financeira, que não tem formação mínima de educação financeira, tem uma desigualdade importante. Então a pessoa acha que está fazendo um bom negócio quando não está fazendo. Me corrija se eu estou errado, mas o que importa para a maioria das pessoas é: eu vou pegar X emprestado, vou pegar 10 mil emprestado, e a parcela é de tanto. Porque eu posso pagar 300 por mês. E aí nisso, o banco que vem lá, não sei quanto de juros vai estar embutido, não sei. Só quer pagar 300 por mês. As pessoas olham a parcela, e isso é uma loucura, porque olha só, o que eu digo para os meus filhos, juros a gente não tem que pagar, a gente tem que receber, né? Então a gente tem uma questão lá em casa assim, que sempre que a gente pode parcelar sem juros, a gente parcela, né? Só que, claro, tem que ter um controle, a gente procura ter um controle, assim, um orçamento de até onde a gente pode gastar, porque senão as pessoas acabam só criando parcela. Mas a gente tem essa noção de que juros a gente recebe, a gente não paga. Porque, veja, a idade produtiva da maioria das pessoas é menor do que a expectativa de vida, né? O que seria uma situação, desde a pessoa que tem um salário mínimo, que tem uma atividade profissional mais simples, ou até uma formação, uma condição social mais simples, até um grande executivo, enfim. O que deveria ser do ponto de vista, olhando do ponto de vista financeiro, assim, né? A gente tem uma relação com o dinheiro de modo que, ao longo da vida, a gente vai produzindo um excedente, né, que para a gente fruir, seja para fruir ao longo da vida em alguma situação de necessidade inesperada, né, seja para a gente possa usufruir, aproveitar
quando a gente parar de trabalhar, né? A situação ideal é que em algum momento a gente pare de trabalhar e depois viva os anos finais, a porção final da nossa vida, sem ter que trabalhar e com um grau de conforto, né? Material, de segurança, enfim, né? Até porque tem vários estudos de que as despesas médias da pessoa ao longo da vida elas vão oscilando. Enquanto as pessoas têm filhos pequenos, jovens e tal, tu tem bastante despesa com os filhos. Chega um momento que as despesas com os filhos diminuem, mas aí começa a surgir outras despesas. Na terceira idade, tu tem despesas com saúde, né? O plano médico aumenta, o plano de saúde, tu precisa comprar mais remédio, precisa fazer enfim, outras despesas acontecem. Então, o ideal é que as pessoas ao longo da vida se organizassem para acumular recursos, em maior ou menor medida, acumular, porque também, né, só a previdência pública, né, não é suficiente, né? Normalmente não é suficiente, né? A gente tentaria para um outro caminho, né? Mas assim, a gente vive uma questão de desequilíbrio, porque assim, a população inativa, como as pessoas estão vivendo mais, né, a população inativa tem aumentado a proporção, né, em relação à população ativa, que está economicamente ativa, que está trabalhando. Então a gente confiar somente no INSS não é uma garantia de uma velhice segura. Então o ideal seria que as pessoas ao longo da vida fossem acumulando recursos. E quando tu está tomando crédito para pagar, até mesmo para comprar o teu carro particular, né, ou para pagar despesas, para pagar o teu consumo excessivo que não está dentro, tu está indo contra isso, entendeu? Tá construindo um passivo ao invés de construir um ativo. Então, em termos de gestão das finanças pessoais, isso é uma tragédia, né? E os bancos não olham para isso, né? Não olham para isso. E aí junta, acho que talvez uma dúvida que muitas pessoas têm assim, a questão, tá, nós temos juros abusivos, né? Essa é uma expressão. O que é um juro abusivo, né? Essa é uma expressão comum que as pessoas têm, né? A gente precisa entender assim, isso eu costumo falar muito nas minhas aulas com meus alunos, tá? Os juros abusivos são a exceção, não são a regra. Mas como assim? Parece meio, né? Porque as pessoas tendem a achar que só porque eu fiz um empréstimo com o banco tem juros abusivos. Não, vamos lá. Em primeiro lugar, só para o que eu entendo por juros é o preço do dinheiro, né? Isso. É o preço do dinheiro. Exatamente. Tu vai pegar aqui, tu vai pagar em X parcelas, bom, esse dinheiro vai custar com isso, esses juros embutidos aqui tanto. É isso aí. Os juros, uma analogia que a gente pode fazer com o aluguel, né? Então, assim, se tu aluga um apartamento por 6 meses, tu paga determinado valor ao longo daquele mês. Se tu aluga um carro por 1, 2 meses, tu paga. Então, tu pega o dinheiro daquela pessoa, ou do banco, né? E enquanto tu fica com aquele dinheiro, tu está pagando aquele excedente, que são os juros, que é como se fosse o aluguel, né? E até essa analogia é interessante, já ajuda a entender assim, se tu faz um financiamento em maior número de parcelas, ainda que o valor nominal da parcela seja menor, quando tu vai ficar mais tempo, se tu pensar na analogia do aluguel, tu vai pagar mais juros, o custo financeiro vai levar mais tempo para pagar aquele dinheiro, então ele vai te cobrar mais juros. Por isso que se tem que pegar um dinheiro, sempre preferencialmente, o ideal é que, ainda que pague uma parcela maior, que pague um menor número de parcelas, para pagar, né, considerando uma mesma taxa, né, uma operação de 12 meses e uma de 48 meses, tu vai pagar mais juros no 48 meses, mesmo que a parcela seja menor. Mas eu ia falar outra coisa. Eu tinha perguntado. Juros abusivos, né? Sim. O que é um juro abusivo? Isso. A gente precisa entender, gostemos ou não, né, concordemos ou não, a gente vive em um sistema que os juros não são tabelados, não estão limitados, né? Isso aí, o Poder Judiciário disse isso já pelo menos desde 1977, tá? Lá no STF tem a famosa súmula 596, que né, da área do direito não precisa saber tanto detalhe, mas precisa saber assim, que pelo menos desde 77 essa questão está resolvida, no sentido de que os juros bancários não têm limite, estão ilimitados, os bancos podem cobrar o que quiserem, é isso mesmo, a baliza, o que regula isso é o mercado. Então o mercado, né, é um regime de livre mercado, oferta e procura, enfim, o que regula é o mercado, né? Em tese, o banco pode cobrar o que bem entender. No Brasil, os juros bancários, os instituições financeiras estão liberados. Está liberado, então qualquer juro que o banco queira cobrar, ele cobra. Exatamente. Mas assim, sim e não, tá? Porque o que o judiciário diz? Bom, um parâmetro que existe, que existe é a média de mercado. E o Banco Central faz esse controle
porque o Banco Central é a autoridade, né, reguladora do sistema financeiro, faz uma série de controles da sua própria atividade, né, do sistema, e os bancos são obrigados mensalmente a reportar, informar para o Banco Central quais são as taxas de juros que estão praticando nas mais variadas modalidades de operações de crédito. E o Banco Central organiza essa informação e disponibiliza para consulta pública, está lá no site do Banco Central. O negócio, se você botar no Google lá, séries temporais, se botar séries temporais, que é o nome que está lá, séries temporais, Banco Central vai achar. Bom, então a média de mercado é um parâmetro, né? Então, qual é o entendimento que se consolidou? Que só pode ser considerado abusivo alguma taxa de juros que esteja muito distante dessa média, né? E aí tem toda uma discussão o quão distante vai depender também da avaliação do perfil do cliente, da avaliação do caso concreto. Então, assim, é uma avaliação, e aí abre um espaço muito para o exercício da advocacia especializada, né? Porque não tem um tabelamento, assim, não tem como dizer assim, ó, não é abusivo e 2 é abusivo, né? É o exame do caso concreto, né? Mas assim, desde que seja relativamente próximo da média de mercado, se estiver muito distante vai ser abusivo, né? E se estiver próximo não vai estar. Então, mas só que essa abusividade, esse exame da abusividade se dá no caso a caso. Cada caso tem que ser avaliado. Tá? Vamos sair um pouco dessa esfera técnica. O papo tá bom, a gente tá aprendendo bastante sobre se deixar abusivos. Eu falo disso sem parar. O que a gente faz, essa coisa do teste consignado, coisas que a gente imaginava, mas a gente vê na prática como funciona. E vamos tentar um pouco assim da questão profissional também um pouco, sim. Mas o que faz um profissional de sucesso, o que te fez ter sucesso? Bom, tu entendeu isso na prática trabalhando em banco, legal. Sim. Tu fez esse teu MBA, que tu fala, remunerado, mas eu acho que tem mais além de tudo, né? A gente acredita e faz o networking. Sim. Tu não saiu assim no dia, abriu teu escritório, tu tem lá uma fila de 10, 15 clientes esperando na porta para processar bancos, por exemplo, ou para receber algum dinheiro. Tu não tinha isso. Como é que foi essa construção? Pois é, cara. Sabe assim, é um mundo. A gente está vendo um mundo, virou um chavão já, né? O mundo está mudando. Né? Na verdade, está né? Cada vez as mudanças são mais aceleradas. Né? Eu quando comecei a trabalhar, nós estamos, no direito, nós estamos falando no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente já estava entrando nessa sociedade digital que a gente está cada vez mais. Né? A internet começou no Brasil em 1994, se eu não estou enganado. Eu me lembro de uma capa da Veja, cara, assim, internet, né? Eu me lembro de um PC discado que a gente tinha lá em casa ali dos anos 94, 5, que é aquela internet discada, exatamente. Então, esse era então, assim, nesse mundo, vamos dizer assim, pré-digital, né, no mundo analógico, né, se tratava muito do networking, se confiava muito no networking pessoal, né? A advocacia, assim como outras profissões, essas profissões tradicionais, advocacia, medicina, engenharia, que também teve um glamour já mais nos anos 70, tinha mais glamour até do que tem hoje, né? Sempre acabam sendo por 2 caminhos. Ou tinha uma coisa de tradição familiar, né? Eu, por exemplo, sou o primeiro advogado da família. Mas ou tinha aquela coisa assim de, né, o avô advogado, o pai advogado, avô médico, tinha aquela tradição, o cara meio que herdava, né, aquele nome, aquela coisa, né? As profissões tradicionais têm isso, né? Ou então era uma pessoa que ia construindo relacionamentos, conhecia uma pessoa, outra, essa dimensão comercial, que por sinal, né, daqui a pouquinho até a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tem toda uma discussão na área do direito sobre o quão empresarial pode ser a atividade ou não pode, né? Até porque essa noção de honorários, né? O direito ela tem uma fonte um tanto sagrada, assim, né? Porque essa coisa da lei, né? A hermenêutica, que é o estudo, que é a interpretação das leis, vem do deus Hermes, né? Era o deus que tinha o contato, né? Era ele que conseguia ouvir o que os deuses diziam e ele traduzia para as pessoas, entendeu? Então tem uma coisa meio sagrada, assim, né? Tanto é que nas sociedades primitivas, né, o cara era o sacerdote, o líder político, e ele era o cara que resolvia os conflitos, era tudo unificado. Com o tempo, com o crescimento da sociedade, isso foi se
né? Mais ou menos. Hoje nós temos na nossa sociedade uma figura parecida. Enfim, né? Não, né? Sem entrar nesse sério. Eu uso muito eu sempre, nessas horas, eu sempre lembro um personagem do Tempo e Vento, que era o Viriato, que era um mercador lá, que ele costumava dizer assim: quem mercadeja não peleja, né? Então eu sou dessa linha. Eu tenho as minhas opiniões e tal, mas a gente vive. Eu faço a mesma coisa. A gente vive num mundo tão, né, tão maluco. Nada, assim, não posso tão nada em relação a isso. Mas então, assim, o direito é uma atividade profissional que traz essa coisa meio, sabe, tem uma coisa meio de sagrada, tradicional, perfil do advogado, tem não sei o que lá, né? O estereótipo é um pouco esse, né? Tanto que honorários vem da noção de honra, né? Então, assim, puxa vida, é uma honra contar com o serviço do doutor, então eu vou em retribuição ao doutor ter se preocupado com a minha questão aqui, eu vou te dar aqui alguma coisa. Então vem daí. Então tem essa carga muito grande, né? Mas enfim, falava sobre isso, né? Ou a pessoa que tem sucesso numa área com o direito, tradicionalmente se desenvolveu por causa das relações familiares ou por relacionamentos, né? Por contatos, por amizades, por ser uma pessoa que tivesse outras conexões na sociedade, né? A capacidade de se relacionar. Isso sempre foi um mundo assim. E com a medida que foi entrando cada vez mais no mundo digital, hoje a gente vive um momento em que as redes sociais, o mundo digital, que são a principal fonte de clientes, né? Eu comecei a exercer a minha atividade nessa transição. Então, a primeira etapa, né, que eu costumo dizer assim, ó, a minha advocacia tem duas grandes etapas. Uma que vai de quando eu me formei em 2002 até 2010, que foi quando eu entrei no banco, né? Então, nesse período, foram 8 anos, dos quais os primeiros 3 anos, na verdade eu comecei a trabalhar um pouquinho antes, então dá um pouquinho mais de 8 anos, porque eu comecei a trabalhar um pouco antes de me formar. Né? Então vamos dizer assim, ó, foram 5 anos que eu trabalhei no escritório desse meu professor, né? Eu comecei como estagiário, depois me formei e segui ali, né? E depois mais uns 5 anos que eu tive meu escritório próprio. Era um tempo que já existia internet, né? Já existiam algumas redes sociais, no Orkut, talvez lá te lembrar, um outro momento, o Twitter já estava aí, enfim, o Facebook estava começando, mas assim, os clientes a gente vinha pelos contatos da gente, né? Tu atendia alguém bem, esse cara te indicava, indicação, né? Era por aí. Então eu tinha um escritório, né? Era um escritório de porte pequeno, enfim, eu exercia a minha prática ali por relacionamentos, por contatos. Bom, e a segunda etapa da minha advocacia começa depois que eu saí do banco. Então, assim, aí eu não comecei a exercitar de cara, então, vamos dizer, a partir de 2015 para cá, né? E cada vez mais, gente, ano a ano, a gente está entrando cada vez mais no mundo digital, digo, no exercício da profissão, tá? Ao ponto que hoje, né, a gente tem, assim, toda uma estratégia de anúncios no Meta e no Google, né? Tem um Instagram, eu estou sempre fazendo postagens, produzindo conteúdo, né? Então a presença digital... Tu já chegou no ponto de não conhecer um cliente teu pessoalmente? Sim, isso é coisa recente. Sim. É interessante essa tua pergunta, porque assim, nessa primeira fase da advocacia... É isso que a gente está vivendo. A gente está, às vezes, faz um serviço, atende o cliente, nunca teve contato pessoal com o cliente, né? A gente está falando de um advogado atendendo seu cliente. Isso para mim, isso é uma realidade bastante nova. Porque assim, nessa primeira etapa, que foi, né, que eu te falei ali até 2010, era porque eu ainda tinha os arquivos de aço, né? Todos os processos eram físicos, né? Hoje a gente tem o processo digital, uma realidade, né, muito, assim, 99% dos processos hoje são digitais, tá tudo, né? Eu posso trabalhar daqui, né? Do celular ou do computador, né? E até os idos aí de 2010, não, era tudo físico, tinha que ir ao fórum, processo físico, eu tinha os gavetões, arquivo de aço. Eu tinha lá meus 200 e tantos processos que eu abria e cada pastinha era como se fosse uma historinha, uma novelinha. Eu conhecia um por um, né? Sabia toda a história de cabo a rabo de um por um, né? Era uma história pequena, enfim. Agora, né, faz aí uns 3 anos que a gente abraçou muito fortemente essa estratégia digital. Hoje nós somos 23 pessoas no escritório, são 6 sócios, enfim, a gente está com todo mundo. A gente pode depois, se quiser falar um pouco sobre isso, mas enfim, tem toda essa estrutura lá. E a gente hoje atende pessoas do Brasil inteiro, né? Então, o nosso escritório se especializou em setores. Nós temos um setor comercial, um setor de negociação, um setor administrativo, um setor financeiro, né? Eu acabo me envolvendo nos casos maiores, nos casos estratégicos, nas situações mais complicadas, né?
acabo me envolvendo nessas situações, mas é isso que tu falasse. Então, virou e aí que tem aí essa tensão, assim, que eu falava, né, da advocacia como algo tradicional, né, a gente está vivendo um negócio, né, um escritório empresa, né? Então, sim, hoje tem pessoas que procuram lá no escritório, que contratam, que vão do início ao fim, e eu não cheguei a ter um contato pessoal com essa cliente, né? Isso já... Nosso novo normal. É um novo normal. E a grande maioria dos nossos clientes também a gente atende à distância, porque nós atendemos clientes de todo o país, né? Então, muitos clientes nunca tiveram sequer um contato pessoal com alguém do escritório, né? Porque a gente isso acelerou muito depois da pandemia, né? A gente vive nesse mundo... Me fala um pouco do teu escritório, nome, faz um merchan. Tá bom. A gente tem eu sou sócio da VMB Advocacia, tá? Vieira, Morosini e Balgarten. É legal contar um pouco dessa história, porque assim, eu falei que eu comecei a trabalhar com um professor meu, né? Dr. Júlio César Pereira da Cunha. Foi um professor de processo civil. E aí, uma das pessoas que trabalhava lá é o André, que era meu estagiário. O André era colega do Léo. O Léo era filho do Dr. Júlio e tal. A gente, né, nós, até hoje temos todos uma relação muito, muito legal, muito boa, né? E o André hoje é meu sócio, né? Passou o tempo e tal, a gente trabalhou junto naquela época lá, depois eu saí para o meu escritório, fui para o banco e tal. Mas a gente sempre manteve relacionamento, assim, né? A gente tem clientes que a gente atende desde aquela época, para você ter uma ideia. E aí, mais recentemente, então, depois que eu saí do banco, aí comecei com a questão do magistério, voltei a dar aula, né, comecei a atender alguns clientes pontuais, né, trabalhando no escritório pequeno e tal, como uma estagiária, né. E aí, a atividade de professor via virtual, né, foi me gerando uma exposição, foi me assegurando uma presença digital que fez com que começasse a surgir mais clientes, né. E aí, numa conversa com o André, eu disse, cara, André, tá começando a surgir mais casos e tal, o que tu acha da gente estruturar para atender isso aqui de uma maneira um pouco melhor? E o André tinha, né, tava o escritório dele funcionando, né, junto com o Gil, que é também outro sócio nosso, com outras pessoas, com a Jennifer e tal, e serviu naquele momento serviu para eles também, né? Então, assim, para encurtar um pouco essa história, a gente foi se organizando e tal, e a gente, então, fundou a VMB, que é Vieira, que sou eu, Morosini, que é o André, e Balgarten, que é o Gil. A VMB Advocacia, né? E a gente e a gente resolveu então se posicionar, né, como um escritório especializado em direito bancário, por conta desse histórico que eu tenho, dessa vivência, esse reconhecimento que eu fui tendo como professor, enfim, né, a gente tem esse foco bastante forte no direito bancário. Desde então, a gente vem estruturando toda uma operação, né, com marketing, com a área comercial, e a gente tem uma coisa bem diferente, justamente por conta desse meu background, dessa minha forma de trabalhar, que a gente tem um setor de negociação. Isso é uma inovação, poucos escritórios têm. A maioria dos escritórios tem um escritório de advocacia, nós temos o que a gente chama de setor jurídico, que parece uma coisa estranha, o escritório de advocacia tem um setor jurídico, mas sim, né, que é o setor dedicado a tratar dos processos judiciais, né, fazer a parte aquela tradicional, raiz, né? E a gente tem um setor só dedicado para conversar com os bancos, para fazer negociação com os bancos, para resolver esses débitos aí. Sem entrar na esfera judicial. Ou se tiver que entrar, entra, mas junto, né, em paralelo, né? Tem alguns casos que a gente atende que não tem processo, é só negociação, e alguns casos já tem o processo de andamento, e em paralelo a gente também trabalha com a negociação. Perfeito. E o Márcio? O que o Márcio gosta de fazer? Cara. Fora dos bancos, fora do escritório. Pois o que o Márcio gosta de fazer? Cara. Tu é casado, tu tem filhos ok, a família, legal, show, mas o teu lazer, o teu momento de prazer. Cara, assim, ó, eu gosto muito de viajar. Né? Assim, viajar, ler e comer. Eu sou bem básico. Tá bom. Eu gosto muito de viajar, assim, e eu tenho uma coisa de viajar que eu gosto, assim, ó. Ok, até ir lá num lugar, num ponto turístico, tá, mas uma coisa que eu sempre gostei, cara, isso desde muito pequeno, novo, assim, ir viajar, ir para lugares diferentes e ficar observando como é que as pessoas vivem, né? Então, por exemplo, em 2018 eu fui para Portugal e fui lá para tinha ido já antes para passear, mas dessa vez eu fui até para ver umas questões profissionais, lá estava prospectando algumas coisas, era um período ali, nessa época que eu estava reestruturando a advocacia, né? E fui lá para ver algumas questões até de ordem profissional, fazer alguns contatos lá. E tinha bastante tempo livre.
Então eu fiquei no Airbnb que era dentro da cidade de Lisboa, mas não ali na parte do centro onde é a coisa mais turística mais forte. Então eu tinha vezes que eu tinha uma tarde livre, então eu pegava e saía para caminhar, cara, para caminhar pela rua assim e para ver a vida ordinária das pessoas, o dia a dia que as pessoas estavam fazendo, sabe? Eu gosto de fazer isso, assim, de ver o que as pessoas estão fazendo. Já fiz isso em São Francisco, já fiz isso em Nova York. Uma vez eu fui para Nova York, a trabalho, quando eu trabalhava no banco, e aí no retorno, pela questão, acabou minha atividade profissional e eu tinha 2 dias livres, né? Aí aproveitei para passear um pouco, fui no Empire State, fiz umas coisas, mas um pouco do tempo eu fiz isso aí que eu te falei, né? Eu gosto, pego uma tarde assim e saio simplesmente para caminhar, para ver o que as pessoas do lugar estão fazendo. Então eu gosto de viajar, gosto de ler, não só coisas do direito, sempre gostei de ler, né? A gente acaba lendo por necessidade ou por gosto também, né? Questões do direito, mas eu gosto de ler romance, gosto de ler história, gosto de ler outras coisas, né? Então sou um cara assim mais, quando estou em Porto Alegre, sou um cara mais caseiro, assim, gosto de estar dentro da minha casa, curto a minha casa, tenho lá o meu canto lá que é a minha churrasqueira lá, né? Gosto de Tamo junto. gosto de ficar, para mim é uma terapia, entendeu? É aquela coisa vou fazer um churrasco domingo, meio-dia, então já na sexta-feira eu começo a pensar, o que eu vou comprar, carne vai ser, quem é que vai estar lá em casa, né? Aí compro os negócios, então assim, todo o processo, fica pensando, acorda domingo de manhã, né? Que eu vou botar aqui, fico planejando que a carne que eu vou fazer. O comer mesmo é um detalhe, entendeu? Sim. Né? Então, cara. Eu faço a mesma coisa lá em casa, do churrasco todo fim de semana. Esse fim de semana eu vou fazer uma carninha de ovelha, seja. Aquela questão que a gente gaúcho gosta de fazer. Exatamente. É bem isso. Então, acabo sendo um cara, né? Fico na volta. E gosto de pensar, né? Pensar sobre a vida, assim, sobre os desafios que a gente está enfrentando nesse mundo louco aí, né? Então, assim, a gente fala em empreendedorismo de ideias, né? Da onde surgem as ideias, né? Às vezes as ideias são uma consequência. Na minha opinião, às vezes as ideias, não foi exatamente, eu tive essa ideia e aí coloquei em prática e cheguei em tal resultado. Às vezes a ideia não foi exatamente um insight, foi uma atitude que tu tomou já com aquele conhecimento que tu tinha sobre aquele assunto, tu vai lá, dá aquele passo, vai dando passo, quando tu chegou naquele resultado. Mas sim, a ideia estava lá, por exemplo, eu vou usar a tua história, então, que tu contaste aqui pra gente, de trabalhar em bancos, veio do histórico familiar em bancos, tu tinha uma referência em bancos, né? E não necessariamente tu construiu tua carreira no banco. Tu foi pro banco, tu fez tua vida no banco, tu aprendeste lá como funciona o banco, tu saiu do banco, mas tu ligado ao banco, tu construiu tua carreira ligado aos bancos, mas tu buscou o teu lugar, teu direito, tu fez direito, tu te formaste, o teu escritório e as parcerias no meio desse processo que a gente fala aqui do networking, que as parcerias são importantes para te ganhar algum resultado, é muito difícil. Eu vejo muito poucos casos de pessoas que absolutamente sozinhas chegaram a algum lugar. Nesse meio de processo, sim, a gente sempre conhece pessoas chaves que nos ajudam a chegar a algum momento, nos apresentam para outras pessoas e a gente vai chegando lá. Eu acho que é mais uma história que a gente escuta aqui de sucesso e que tivesse essa ligação com bancos desde pequeno, e aí foi indo, e hoje tu ainda tem essa ligação de banco através do outro lado do balcão. Exatamente. Mas as ideias que tu teve no meio desse processo, que te trouxeram, que tu achou o teu nicho, tu achou onde te destacar, onde está a tua área de atuação, teu escritório, que hoje atua exatamente nisso, tu foi tendo essa ideia. Acho que ao longo, talvez tu não lembre exatamente do dia que tu lembrou da ideia de trabalhar exatamente com o que trabalha hoje. Porque na realidade assim, é a ação, né? Estar em movimento. Acho que tudo, essa é uma ideia, é uma reflexão interessante a gente fazer, né? O que faz a vida não é nem tanto o que a gente está pensando, né? Tem alguém, eu não sei de quem é essa frase exatamente, mas é uma história assim. A vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos os planos, né? Então a gente está, né? É o dia a dia, a gente está sempre botando em prática, testando, a gente vai testa uma coisa, testa outra. A vida não é linear, não é um caminho sempre na mesma direção, né? A gente tem que estar pronto para ir vivendo o momento, né? Sabe que eu durante 3 anos da minha vida eu fiz teatro. Olha, mais dedicado. Agora já era grandinho já, né? E as pessoas pensam que a gente faz teatro para ficar desinibido e tal. Não, acho que desinibido já era, tá? Mas o teatro serve para a gente aprender a ter essa percepção
né? Inclusive, a história da improvisação é muito disso, assim, a gente perceber o feedback, assim, perceber o que está acontecendo no momento e ver como reagir, como se relacionar com o mundo, com a vida, né? Ao invés de ficar só no plano das ideias, do abstrato, a cada momento, a cada dia está acontecendo alguma coisa, né? Pô, surgiu essa oportunidade, vocês me convidaram para a gente conversar, estamos conversando aqui, surge um outro negócio ali. Então, relacionar-se, né? Acho que quem tem sucesso na sua atividade profissional é quem está disposto a se relacionar com as pessoas, né? Não se fechar para as oportunidades, para as possibilidades que a vida traz, né? Show de bola. Tu teria mais algum recado, alguma dica? Cara, pois é, talvez essa seja uma grande, né? E a questão de estar disponível para o mundo, né? A gente saber que a gente vive num mundo hoje de desafios importantes, né? A gente está vendo, tem questões climáticas, tem questões de guerra, tem questões de insegurança para frente. Saiu uma notícia agora que eu vi que não é exatamente isso, teve uma distorção um pouco na mídia, mas uma notícia no sentido de que, pô, talvez daqui a 50 anos pode ser que o Brasil seja inabitável por causa do calor. Não é exatamente isso. Na verdade, as ocorrências de calor extremo estão aumentando, então pode ser que vá ficando mais difícil. Mas isso é uma questão climática importante, né? A gente tem aí, enfim, a questão da guerra, as questões da economia, mas acho que a gente tem que ter o importante é o seguinte: enquanto a gente está vivo, e né, cada um tem a sua crença, mas eu acho que a vida é uma dádiva, né? E se a gente for pensar em termos de universo, o tempo que a gente passa aqui é tão curto. Talvez a reflexão, né, para a gente ir encaminhando aqui, é aquela história de, cara, vamos aproveitar a viagem, né? Vamos aproveitar enquanto a gente está aqui, né, para viver o melhor possível. A gente não sabe o dia de amanhã o que vai acontecer, então enquanto a gente está aqui com saúde, com condição, vamos curtindo e vamos nos divertindo enquanto dá, né? Isso aí. Bom, te agradeço, Márcio. Valeu. A presença, testar aqui o nosso primeiro Eurecast, é o Márcio. E o baita papo com o Márcio, a gente aprendeu muita coisa sobre tudo, sobre a carreira, sobre também o direito bancário, né? E a gente gravou aqui o Eurecast. Nosso Eurecast foi gravado aqui nos estúdios da Eureka Filmes. Fica à vontade, venham conhecer o estúdio da Eureka. Estamos aqui sempre dispostos a gravar o vídeo de vocês também. Márcio, pode falar um pouco do Instagram de vocês? O que tu acha aqui do estúdio, Márcio? Sensacional, né? Não é a primeira vez que estive aqui. Pô, um espaço profissional, estão de parabéns, né? Um espaço muito legal aqui de trabalhar. Já tive a oportunidade aqui de fazer, né, várias produções aí. Pô, estão de parabéns mesmo. E Instagram, né? Eu tenho lá, o meu pessoal é @marciovieira.adv e o do escritório é @vmbadvocacia. Nosso Instagram está aqui na tela, nosso canal no YouTube também. Vocês sigam a gente também, por favor. Bom, abraço!